não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A graça é um dom, um presente, um favor imerecido. Deus derrama a sua graça sobre pessoas e quando Ele faz isso, situações são mudadas e o rumo da história é alterado. E falando nos congregacionais do Brasil, realmente é uma história cheia da graça de Deus. Primeiro na vida de um homem chamado Robert Reid Calley. Ele nasceu na Escócia, em 8 de setembro de 1809, filho de família protestante. Mas perdeu seu pai com 10 meses de vida e sua mãe com 6 anos de idade. Durante a adolescência e juventude, ele se tornou um ateu. Mas a graça fez com que ele desenvolvesse intelectualmente e foi um aluno brilhante. Aos 16 anos de idade, ingressou na Universidade de Medicina e aos 20 anos diplomou-se em farmácia e cirurgia em Glasgow, na Escócia. E foi através de sua experiência na área da saúde que a graça o alcançou. Em 1835, ele teve a experiência com uma anciã enferma, que ao sentir muitas dores em sua enfermidade, foi confrontada pelo doutor em sua fé. Ao que ela disse a Calley: leia o livro. Naquela hora, o seu ateísmo foi abalado. 3 anos depois, ele casa-se com Margaret e torna-se doutor em medicina aos 29 anos de idade. No mesmo ano, a graça o leva para a Ilha da Madeira, para tratamento de saúde de sua esposa. E é na Ilha da Madeira que a graça o fez aprender o português. E também é lá que ele foi ordenado ministro do Evangelho em 1839. Na Ilha da Madeira, ele fundou escolas bíblicas e nas consultas médicas orava pelos atendimentos e colocava textos bíblicos nas receitas. Esta mesma graça, na vida do doutor, fez com que se desencadeasse uma perseguição contra ele em 1841, iniciada por empregadores e médicos e que despertou a atenção da Igreja Católica. O resultado foi a sua prisão em 1843. 3 anos depois, ele teve sua casa depredada e queimada e a sua fuga para abrigar-se na casa do cônsul inglês, disfarçado de velhinha doente, marcou a expulsão de vários cristãos da ilha, inclusive a dele. De lá foi para Londres, Irlanda, Malta e finalmente para Beirute, com as enfermidades de sua esposa. E lá mesmo ela veio a falecer. Após um tempo, ele conhece Sarah Poulton, moça congregacional que falava fluentemente vários idiomas, além de ser musicista, poeta e pintora. Em Beirute mesmo, eles vieram a se casar. Em 1853, a graça o levou para os Estados Unidos, onde ele presta apoio a vários irmãos madeirenses que refugiaram-se ali pela perseguição. E durante os anos de 53 e 54, ele tem acesso ao livro Reminiscências de Viagens e Permanências no Brasil, quando então toma conhecimento do país. Esta mesma graça faz com que eles cheguem ao Brasil no ano de 1855, quando desembarcaram no Rio de Janeiro, no dia 10 de maio. E em 19 de agosto de 1855, o casal de missionários organizou uma classe de catequese, chamada na tradição protestante de escola dominical, onde 5 crianças foram ensinadas sobre a história do profeta Jonas. Esta aula é considerada como um marco,
pois lançou as bases da missão protestante evangelizadora definitiva em língua portuguesa, que deram origem à Igreja Evangélica Fluminense, considerada a primeira igreja evangélica permanente no país. O Evangelho da Graça estava sendo fincado no Brasil. Esta mesma graça fez o Dr. Calley lutar contra as injustiças sociais. Ele ajudou o país na época em que a situação sanitária do Brasil assolava principalmente os mais pobres. Criou uma classe de estudos para os negros, na época da escravidão. Com a sua influência junto ao imperador Dom Pedro II, viabilizou o registro de nascimentos, óbitos e casamentos para pessoas de qualquer religião, os quais não eram regulamentados. Também conseguiu a autorização para celebrações de casamento por pastores, bem como autorização para sepultamentos de evangélicos nos cemitérios públicos. A graça também os fez produzir materiais importantes para o protestantismo brasileiro em português. Além dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, a música sacra foi fortemente marcada pelo uso dos salmos e hinos, inário com canções devocionais e que passou a ser utilizado por outras tradições protestantes durante quase todo o século XX, sendo este um legado de Sarah Poulton Calley, principal tradutora, autora e editora dos hinos da coletânea. É a graça na perseguição, na evangelização, em sua família, na luta contra a injustiça. É a graça no crescimento do Evangelho. É a graça que não parou e ainda é derramada até hoje. Congregacionalismo Brasileiro, 167 anos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória.